Então, saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências. E eu agradeço demais o nosso convidado de hoje, professor Matheus Santos, que é professor da rede pública estadual do estado de Minas Gerais e doutorando da Unesp de Bauru. Estou muito contente com a tua presença aqui, né? Essa presença virtual, essa participação virtual, e principalmente porque vem de um estado tão... não é tão distante assim, mas as nossas entrevistas não foram tão longe. Essa é a primeira entrevista assim, que vai para um estado assim, bem mais distante aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu considero uma entrevista super importante para o projeto. Então, te agradeço demais a tua disponibilidade. Fico muito contente com o convite e espero contribuir aí com um pouquinho da minha trajetória e vamos lá, fazer esse bate-papo aí. Tá bem. Bom, as duas perguntas que nós temos no roteiro, né, são feitas agora, então, no início da entrevista, e podem ser retomados algum aspecto ao longo do que a gente vai conversando. Então, a primeira pergunta é a seguinte: como é que a tua história de vida influenciou a tua escolha pela profissão, né, do magistério e a tua área de trabalho, certo? Que é o ensino de química, né? Ou de ciências também. Aí tu vai contar para nós um pouco disso. E claro, esses aspectos, né, da história de vida pode ter aí aspectos familiares, escolares, culturais, religiosos, enfim, aspectos que podem ter surgido, né, nessa história. A segunda pergunta, a segunda questão é o seguinte: conte um pouco da sua trajetória acadêmica, na questão da formação, né, da graduação, da pós-graduação, enfim, e como foi chegar até aqui como professor. Quais são os seus principais temas e projetos de trabalho atualmente, né? E como que a docência se relaciona com essa trajetória. Então, são duas perguntas bem amplas. Sim. E sobre as quais a gente se debruça e tu constrói a tua narrativa nessa entrevista. Muito obrigado, Matheus. Fica à vontade aí para iniciar pelo aspecto que tu achar mais oportuno. Sim. Assim, é bem interessante falar sobre isso, né? Eu acho que o projeto é bem legal, porque ele resgata questões que nunca me foram perguntadas, né? Quando foram, quem perguntou foi bem breve. E tem algumas questões aí durante a minha trajetória que poucos sabem, né? Vamos saber hoje. Então, assim, eu sempre, hoje, né, eu sou uma pessoa muito engajada, muito das mídias sociais. Se vocês perceberem, eu tenho menos sotaque, né, mineiro, do que os demais, do que a minha família. Eu acho que isso foi, de certa forma, uma interferência dos ciclos escolares, né, acadêmicos pelos quais eu passei. Mas eu venho de uma cidade muito pequena, aqui de Minas Gerais, né? Ela está mais próximo a Barbacena, que é muito conhecido, né, pela questão da loucura, né, que tinham, né, antigamente aí essa questão, né, das pessoas que eram consideradas loucas, eram levadas para lá tem o Museu da Loucura, enfim. Então, eu sou de uma cidade chamada Alto Rio Doce, né? Quase ninguém conhece, assim, é muito pequena assim, né? Considerando que Minas Gerais tem mais de 800 municípios, eu acho ela até bem grande, porque ela tem quase 12 mil habitantes, e só que a área rural ela é muito grande, muito extensa, enfim. Só que eu sou da zona rural de Alto Rio Doce, eu não sou da zona urbana. Então, o meu ciclo familiar ele é muito próximo, porque os meus pais eles são primos de primeiro grau, né? Vou contar isso porque tem um motivo. Então, as minhas famílias maternas e paternas, elas se coincidem, né? Então, é tudo um ciclo só, né? Finalizou um ciclo ali, né? Então, quando aí o meu avô, ele era de certa forma influente politicamente, assim, na região rural, né, onde a gente morava,
Só que nós, né, tínhamos uma casa bem simples e tal, e ele conseguiu trazer uma escola municipal para essa região. Então, eu fiz as minhas 4 primeiras séries, né, do ensino fundamental nessa localidade mesmo. Então, quem dava aula para a gente era minha tia, né? Então, era muito fácil chamar a professora de tia, porque era tia real, né? Não era só professora. E tem ônus e bônus, né? Nessas questões. E eu tenho um irmão mais velho. E o meu irmão mais velho, a gente tem diferença de 1 ano de idade, né? Ele fez 30, eu fiz 29. Só que como os meus pais trabalhavam na roça, né? Na roça, trabalhava para outras pessoas. A gente não tinha agricultura nossa, então meu pai ajudava outras pessoas a plantar milho, feijão, arroz, mexer com carvão, né? Carvão vegetal, enfim, trabalhos muito difíceis. E aí aconteceu que a minha mãe não tinha com quem me largar, né? E eu não queria ficar em casa sozinho, já que eu e meu irmão, nós tínhamos diferença apenas de 1 ano. Então chegou o momento dele ir para a escola, e por eu estar sozinho, a minha mãe optou, né, pediu a minha tia para me deixar ir também, porque lá não tinha pré-escolar. Então, em 99, né, foi uma marca que eu tenho, meu irmão começou a estudar na primeira série do ensino fundamental e eu também, junto com ele. E eu progredi, né, e adquiri aí as habilidades que pediam lá na época, enfim, né. Na época, a gente tinha um exame de leitura, eu lembro disso. E a supervisora, né, municipal, né, da Secretaria Municipal desse município, de Alto Rio Doce, ela que foi fazer esse exame de leitura. Eu tenho vagamente isso em mim, nessa passagem. E o exame de leitura era o que dava a aprovação para a próxima série. Então, eu fui o primeiro a fazer esse exame de leitura, e a minha tia já tinha por ela que eu não ia ser aprovado por causa dessa questão de idade que tem, né? Em Minas Gerais, enfim, acho que todo lugar, né, tem uma idade mínima correta, e eu faço aniversário em julho, então eu ficaria para o próximo ano, por causa dessa questão de idade, mas eu consegui fazer o exame de leitura. E eu pedi, né, perguntei para ela se eu seria aprovado, e ela não sabia me responder. E aí, ela muito sensibilizada, né? Ela já faleceu. A gente ficou bem próximo, né? Porque ela acompanhou toda a minha progressão. Ela faleceu, infelizmente, não tem muito tempo. E ela ficou muito sensibilizada com a minha situação e levou para a superintendência, né? Que aqui em Minas Gerais a gente tem a Secretaria Estadual, as superintendências regionais, então que a superintendência regional que atende a minha cidade é a de Barbacena, e tem as secretarias municipais. E a escola era municipal, então ela levou meu caso para a secretaria municipal da cidade, e segundo o que falam, ela levou meu caso até na superintendência estadual. Eu acho que não foi isso, não. Acho que ela se sensibilizou aí com a minha leitura e progredi, né? Eu lembro que, na época, a gente tinha a tradição de fazer um Natal na casa dos meus avós, e a minha tia estava correndo atrás das avaliações minha, que ela tinha ainda, para contabilizar a minha aprovação. Então, aprovei. Então, eu comecei o meu primeiro ano com 5 para 6 anos já. Então, foi bem precoce isso. E aí, nesses 4 primeiros anos, a gente cursou aí, né, nessa escola, uma escola rural, multisseriada, né? Então, era muito comum a gente estudar com as outras turmas, né? O terceiro ano, segundo ano, enfim, muito pequena, né? E eu não sei o porquê, né? Mas os meus pais, eles toparam, né? Continuar com os nossos estudos. E esse topar era sair da zona rural e ir para a zona urbana para continuar no famoso ginásio.
E aí foi isso. Então, meus pais abdicaram da vida no interior, porque eram aproximadamente 18 quilômetros do centro urbano, tinha que se mudar mesmo, e a gente morava de favor na casa de uma tia. É muito difícil falar sobre isso, porque a casa era muito simples, então eu não trazia colegas para casa, que eu dividia quarto com meu irmão, muito pequeno. Eu estudava, né, ajoelhado no chão e com os cadernos na cama, né, para escrever, não tinha mesa, enfim. Aí começou essa trajetória no ginásio e eu sempre fui conhecido como um aluno muito precoce, né? Então eu comecei agora não é mais sexto ano, mas a antiga quinta série com 9 anos. Então, era o aluno precoce, né? O aluno o mais novato das quintas séries. Éramos 6 quintas séries. Só que muito bem engajado, assim, gostava muito de estudar, sempre chegava muito cedo na escola. Eu lembro que eu ia muito cedo, né? Eu estudava à tarde, e eu ia, por exemplo, 11 horas para a escola, com o pessoal da manhã saindo ainda, para ajudar os funcionários, né, da limpeza a limpar a sala, para depois eu estudar. Né? Enfim, foi uma fase boa. E aí, durante esses períodos, é, a, eu fui também, né, para ajudar na minha família. Eu vou fazer um parâmetro com os programas sociais, né? Então, lá na zona rural, a gente já recebia, né, a Bolsa Escola, o Vale Gás, a gente recebeu luz para todos, não tinha luz lá em casa, era querosene ainda. Estou falando disso e não é tão antigo, né? Se pensar nisso aí, próximos anos 2000, não é tão longe assim. E aí a gente foi para a cidade, aí veio a questão do Bolsa Família, era o que ajudava minha família, porque só meu pai trabalhava. Aí a minha mãe teve mais um filho, tem um irmão menor, né? Agora não é tão menor mais. E aí eu e meu irmão, a gente sempre trabalhava, né? A gente sempre trabalhou. Então, o meu irmão mais velho, que estudou comigo, conforme eu contei, ele se fixou, né, como mecânico, enfim, e eles tentaram comigo, mas eu não me adaptei muito bem, então eu passei por várias coisas, desde entregar jornal e ganhar R$ 30 por mês, até trabalhar em uma oficina mecânica vendendo peças, né, e ganhar R$ 80, enfim, R$ 100, enfim. E aí, então, a minha escola, né, em tempos de ginásio, que a gente chama de ginásio até hoje, que é o único que tem, o maior, ela segregava estudantes. Então, eu, por uma questão de notas, fui para uma turma segregada, uma turma muito boa, segregada em partes, né? Eles pegavam pessoas com notas maiores e pessoas que eram provenientes de grupos sociais mais abastados da cidade. Exemplo, filho de diretor, filho de vereador, enfim. Aí iam todos para essa sala. Então, era uma sala que você percebia que os professores se dedicavam mesmo, porque tinha uma certa cobrança. E o meu irmão não conseguiu, né, ir para essa sala, só que eu, muito falador, falei que queria ficar com ele, aí ele trouxe ele para minha turma. Então, a gente caminhou o ensino fundamental 2 juntos. E durante o ensino médio, ele decidiu ir para o noturno, né, estudar à noite, por questões de trabalho, e a minha família deixou eu ficar no turno da manhã, né? Então, eu falei que eu gostaria de estudar, e eles sempre perceberam, né? Sempre perceberam que eu fui assim, que eu gostava mais, pelos livros que eu lia, enfim, mesmo sem entender, né? Até hoje eles não entendem. Vou falar um pouco sobre isso. Eles não entendem o que é a licenciatura em Química em si, né? É muito difícil para mim explicar algumas coisas para eles, né? Enfim. E aí, então ele fez o ensino médio noturno, e eu já sabia que ele não ia prosseguir com os estudos, eu fiz no diurno. E durante esse tempo, eu não sabia o que era universidade. Na verdade, eu sempre falo, nesse ponto eu já falei em outros momentos, eu não sei que clique que deu para eu ir buscar o que é uma universidade e entender que existiam programas sociais que me permitiriam sair de casa e não necessitar da ajuda dos meus pais, porque não tinha como, né? Tinha outro irmão pequeno, né? Só meu pai trabalhava, um salário mínimo, era muito difícil. E nesse tempo de ensino médio,
é que a gente começou a construir a nossa casa, que é a nossa casa até hoje, né? Então, foi no terceiro ano do ensino médio, né, que me deu esse clique e na minha cidade tinha um telecentro, né, que a gente chama de telecentro, como se fosse uma lan house comunitária. Eu me inscrevi nos cursos e ia para lá pesquisar o que é universidade e tal, ia conversando com algumas pessoas, né, e aí eu me formei em 2009 no ensino médio. Em 2008, eu tive um parente distante que passou na Federal de Viçosa. Aí ele estava de férias, eu fui até a casa dele conversar com ele, ele me explicou, não, tem alojamento, você pode ir e morar no alojamento, né? Você não vai precisar, enfim, me explicou alguns trâmites, só que no terceiro ano do ensino médio já não dava tempo de eu resgatar alguns conceitos que na minha escola não foram trabalhados. Eu tive um ensino de física muito deficitário, né? Por exemplo, apesar de eu gostava muito dos professores, mas tinham coisas que não eram trabalhadas. Enfim, né? A escola pública passa ainda por essas questões, e o vestibular era ainda tradicional, aquele que tinha prova discursiva e prova objetiva, e não dava para eu fazer provas em vários lugares. Então, o que aconteceu? Em 2009, eu fiz o processo de isenção da UFV, da Federal de Viçosa, que fica a 90 quilômetros da minha cidade, porém, isso atravessa estradas de terra. Então, não tem ônibus. Então, a gente tem que dar uma volta para a estrada com asfalto. Então, gira em torno de 6 horas de ônibus. É bem cansativo. Aí, eu fiz a prova em Barbacena, que é 1 hora da minha cidade. Então, eu me inscrevi para biologia. Olha só, para biologia lá. E foi o primeiro ano, devido ao Reúne, né, que Barbacena, a escola agrotécnica, foi elevada a Instituto Federal. Inclusive, é um dos maiores institutos federais aqui da região, e foi o primeiro ano que abriu a licenciatura em Química. Aí eu tentei biologia, não fui aprovado, né? Lá passei para a segunda fase, mas não deu, era muito concorrido na época, ainda é, aqui na UFV. Fiz a licenciatura em Química também, vestibular tradicional do Instituto Federal, passei muito bem na época, e fiz para segurança do trabalho, curso técnico, passei também. Aí, na dúvida e tal, eu acabei indo para a licenciatura em Química. Eu sempre gostei de ciências, então não foi uma escolha aleatória. Ou era Química ou era Biologia. Só que eu não tinha muito tempo de pesquisar muito sobre essas áreas. Só que lá em casa, isso é até hoje, lá em casa a gente faz muitas coisas da terra. Por exemplo, a gente planta o café, moe o café em casa. Então, o pó de café que tem lá em casa não é comprado. A gente plantava araruta para fazer polvilho. Então, a gente, por exemplo, a gente criava porcos, né, para subsistência. E os restos que sobravam, a gente fazia sabão. Eu fiz sabão disso. Eu conto isso para os meus alunos, eles ficam horrorizados, né? Nossa, fez com isso? Fiz, e dá sabão, né? É o sabão utilizado para lavar até roupa, porque não tinha cheiro assim, né? E era uma das brincadeiras nossas de infância, né? Depois que... hoje eu sei os nomes, mas na época eu não sabia. Depois que coloca a soda cáustica, acontece a reação, né? E vai ficando mais pastoso. A nossa brincadeira, eu do meu irmão de infância, era enquanto a minha mãe colocava no jornal, de fazer o formato das bolas, né? De sabão para guardar, né? Então, eu sempre vivenciei essas práticas ricas, mesmo não sabendo o que elas significavam. Então, na química, eu descobri muitas dessas respostas, né? Por exemplo, outro saber popular que a gente tem na nossa família é que quando o pé de mamão não dá mamão mais, a gente corta ele, retira a raiz, rala e faz doce, sabe? Então, assim, foram coisas assim muito interessantes, e aí que eu acho que isso me ajudou a ir para a química. Mas por que eu tive essa dúvida no início? Porque a minha professora de química do ensino médio, quando eu contei para ela que eu fiz a inscrição para química, ela meio que não gostou muito, sabe? Falou assim, nossa, faz outra coisa. Foi. Só para a gente localizar no tempo, essa entrada no final do ensino médio
E essas experiências dos dois vestibulares e a entrada no Instituto Federal foi em que ano? 2000, me formei no ensino médio em 2009, iniciei o Instituto Federal em 2010, né? Então, 2010, em fevereiro de 2010, eu comecei o Instituto Federal em Barbacena. E aí, na época eu fiquei um pouco triste, conforme eu disse, porque eu não recebi muito incentivo da minha professora. E eu gostava muito dela, né? Que ela queria que eu fizesse outra coisa, mas não dava para fazer outra coisa. E tem mais, os meus pais. Aí vamos lá. Por que eu vou falar sobre isso? Quando eu me formei o terceiro ano do ensino médio, eu só tinha 16 anos. E os meus pais disseram que eles não iriam fazer a minha matrícula em Viçosa. Então isso foi me desanimando, sabe? E duas coisas que eles me disseram: eu não vou sair para longe para fazer sua matrícula, e se for para pagar alguma faculdade, você vai ficar sem fazer, porque nós não temos condições. Porque na época eu tinha prestado também uma prova para farmácia, né, numa universidade privada aqui, e tinha passado. Aí, mas passado com aquelas bolsas parciais, mas é um parcial que é bem alto, então não dava para fazer. Então, em Barbacena eles toparam, porque eles conhecem Barbacena. Hoje eu moro em Belo Horizonte, a minha mãe não conhece Belo Horizonte, eles não saem de casa. Hoje não é para uma questão de não posso sair, eles podem sair, eles não querem, né? Eu não vou ficar forçando isso com eles. Isso é muito nosso aqui de Minas, né? De você nascer e morar e viver e não sair daquele local. E muitos têm a oportunidade, mas não querem sair, né? Meu irmão, por exemplo, dificilmente, né? Meu irmão mais novo não conhece aqui. Então, aí comecei em 2010 em licenciatura em Química no Instituto Federal. Aí me engajei em projetos, né? Eu trabalhei durante um ano com química orgânica, fazendo análise cromatográfica, mas foi muito difícil, né? O primeiro semestre, de ter que ouvir de professores que a nossa turma era terrível, era muito ruim, né? Em termos de defasagem, de ter falas que uma fala eu me lembro muito bem, que a professora, né, disse que se ela tivesse um filho, que ela nunca colocaria o filho dela nas escolas em que a gente atuasse, porque nós tínhamos uma defasagem conceitual muito grande. Então, na época, a gente era o primeiro ano desse curso. Esse curso, ele era... Eu estou falando hoje com elementos que eu tenho hoje, né? Mas esse curso era um híbrido do curso técnico em Química, que lá tem até hoje, né? Um super reconhecido curso técnico. Hoje ele tem uma divulgação muito ampla, então muitas famílias colocam os filhos nos cursinhos no 9º ano para ir para esse curso técnico, ele é muito bom de fato, e depois tentar outros cursos, né? Entre aspas, mais prestigiados, né? É muito comum você ver egressos desse curso técnico passando em medicina, enfim. E aí, quando nós já entramos em química geral, em cálculo diferencial. É uma dificuldade que existe até hoje. Então, eu lembro que no primeiro semestre a turma reduziu pela metade, né? Ficaram-se muito poucas pessoas. Mesmo assim, eu me engajei nos projetos e era muito difícil, porque eu lembro que para eu participar desse projeto, eu precisava ir de manhã, e de manhã como que eu ia? A minha cidade tem ônibus, né, da prefeitura, então a gente vai à noite, não tem ônibus de manhã, o curso era noturno. Aí a minha mãe, nossa, ela se desdobrava de ter que lavar roupa para outras pessoas, para ela pagar um táxi, né? Não era só para me levar, era para levar outras pessoas, táxi, né, que tem aqui normal. Mas aí dava para eu ir de manhã e fazer o curso técnico, não, fazer a minha pesquisa de cromatografia, né? E aí eu peguei disciplinas eletivas no curso de gestão ambiental, enfim. Fiquei 2010 todo assim, né? Aí tinha 16 anos, fiz 17 anos. Fiquei todo assim, né, nesse curso. Passei nas disciplinas, não reprovei em cálculo. Por mais que eu achava que eu ia reprovar, não reprovei, né? E aí, em 2011, com 17 anos, aqui em Minas,
eles dão uma autorização, é esse nome feio mesmo, autorização precária para lecionar. Em falta de um professor habilitado, um professor não habilitado poderia tentar uma vaga. E, por um erro da Superintendência Regional de Ensino, eles emitiram a minha autorização precária, porque eu já estava no terceiro período, e eu fui tentar a vaga. E eu consegui uma vaga para ser professor do lado da minha cidade. E aí, foi uma felicidade no dia, nossa, fiquei muito feliz, porque eu tinha em mim que eu sempre quis ser professor. Né? Sempre tive esse apelo para a docência. Sempre brincava, enquanto criança, de ensinar outras pessoas. Na minha época, não tinha educação de jovens e adultos na minha cidade. Então, a gente estudava com colegas mais velhos, né, de 30, 40 anos. Então, a gente sempre sentava no recreio para ajudar essas pessoas. Então, eu sempre fui, assim, da educação mesmo, né? Um pouco de influência dessa minha tia, que é professora, é a única que é graduada de todos os tios. Graduada, assim, né? Fez o magistério, aí olha que legal, não falei sobre isso. Ela cursou o magistério. Então, ela finalizou o magistério no ano que eu nasci, em 93. E quando eu estava estudando com ela lá na zona rural, o município criou um projeto em que todas as professoras e professores municipais teriam que ter o normal superior. Foi um regimento daqui. E para ela não ir sozinha, porque eram 18 quilômetros de terra até o município, ela levava cada dia um de nós, né? Uma vez, então eu frequentava muito as aulas da faculdade dela. E o bizarro é que os professores dela da faculdade eram os meus professores do ensino fundamental 2 da época, né? Porque aí ela morava, só para contextualizar, ela ainda continuou dando aula na zona rural, aí eu já morava na cidade para cursar o Fundamental 2. Mas para ela não ir sozinha, então às vezes a gente vinha com ela, né? À noite para ajudar, e no outro dia alguém levava a gente para estudar no Fundamental 2 à tarde. Enfim, era mais para ela não. Um medo, né? Uma mulher dirigindo à noite, enfim. Então eu frequentei muito, né? Esse curso de normal superior dela, que eram os meus, eram, né? A grande parte deles os mesmos professores. Bom, o teu negócio era frequentar ambientes de ensino? Ia para a era escola mais cedo, ia para a faculdade da tia? mais cedo, né? Exatamente. Então, eu gostava. Se me deixar, eu fico na escola. Eu me sinto muito bem. Isso até hoje. Falando, assim, refletindo sobre como que está hoje. Acho que na pandemia foi o pior momento, porque eu fiquei afastado da escola. Então, até hoje eu me sinto bem na escola. Mas não é estar na escola porque eu vou estar com colegas professores. Não, estar na escola por causa daquele ambiente, né? Que tem aluno, tem que ter aluno, né? Porque escola sem aluno, para mim, não é escola. Mas tem aluno, tem gente conversando, então eu gosto desse movimento. Então eu ia cedo por conta disso. Mas aí em 2000, eu vou fazer todos os paralelos para chegar onde que eu cheguei hoje, né? Então, em 2011, eu assinei o contrato nessa cidade e fui abrir pela primeira vez a minha conta no banco. E enquanto eu fui abrir a conta no banco, porque não tinha banco, aqui em Minas não tem Banco do Brasil no interior. Quem faz esse processo, na época, né, eram os Correios. Então, enquanto eu estava no Correio dessa cidade abrindo a minha conta, o que aconteceu? Faltou um documento, né? Já tinha assinado o contrato. Faltou um documento, e esse documento era o certificado de reservista. Eu não tinha 18 anos, né? Então, eu assinei o contrato e assinei a dispensa em um intervalo de hora, né? Fiquei muito triste, fiquei muito revoltado, porque como que uma superintendência falha isso, não me avisa, enfim. Porque eu já estava no terceiro período. Eu acho que eles nem se deram conta, né? Mas, enfim, né? Menor de idade, também com um contrato como professor, também, enfim, não bate, né? Aí quem pegou foi uma licenciada em matemática. Então, nada a ver, né? Assim, o que me revoltou mais ainda, assim, poxa, gente, eu já estou na química, já tinha estudado química geral, inorgânica 1 e 2, enfim, né? Aí, em julho, eu completei 18 anos
E aí continuei a saga, porque essa saga de ter que fazer, ter esse contrato na educação, seria para mim um divisor de águas, para eu entender que realmente quero ir para a educação, é isso mesmo que eu quero, que aí vou ter um contrato, vou ter uma turma para chamar que é minha, e eu lembro que o meu sonho de quando eu entrei na licenciatura era ter aquele diário de papel escrito, professor Matheus. Não aconteceu, porque eu entrei como substituição, né? Então não aconteceu isso. Substituição a uma professora. Mas, enfim, deu certo. Eu entrei numa escola muito bem conceituada em Barbacena, em agosto. Então, eu faço aniversário de 14 de julho, entrei em agosto como professor de Química. E eu, muito esperto, eu já tinha, porque aqui em Minas, para você ser contratado, você tem que se inscrever na listagem que sai em dezembro do ano anterior. Eu já tinha inscrito, né? Não ia perder isso. Então, eu já estava muito bem classificado. Então, quem era bacharel estava muito atrás de mim. E essa escola tinha 2 vagas. As 2 professoras estavam de licença. E eu fui o primeiro, né, da listagem que estava presente com a documentação correta, porque aí eu tirei a certificado de reservista, não sou bobo, né? E aí peguei essas aulas. Eu lembro que a diretora virou para mim, as aulas eram, na época, ou 6 terceiros anos ou 6 segundos anos. Como o terceiro ano trabalha, né, tradicionalmente a química orgânica, e eu gostava mais, escolhi os 6 terceiros anos. E na época ela não queria me dar os 6 terceiros anos, porque eu era a primeira vez que eu ia dar aula, sendo que o bacharel que pegou os 6 segundos anos já tinha experiência na escola. Não só na escola, mas na educação. Que era professor de escola particular, enfim. Mas eu fui enfático, eu quero, né, o meu direito, os 6 terceiros anos. Peguei, foi o divisor de águas, adorei, né? Assim, foi muito legal, porque os alunos tinham a mesma idade que eu, né? A maioria com 18 anos. Hoje já tenho alunos dessa escola que eu tenho um contato até hoje, que são doutores. Olha que legal, né? Uma menina é doutora em biologia. Foi muito bacana. E eu fiquei 2 meses nessa escola. Aí foi a primeira vez que eu tive um computador. Que aí eu consegui comprar um computador com esse salário, né? Antes era tudo com esse telecentro, no próprio Instituto Federal, né? Pedindo emprestado, uma amiga sempre emprestava. Então, comprei o meu notebook pela primeira vez, que funcionou até pouco tempo. Eu tenho memória afetiva, eu guardo as coisas. E aí eu vi, gente, é isso mesmo que eu quero, mas faltava algo. E esse algo que faltava era retomar o meu sonho de estudar na Federal de Viçosa, né? Porque em 2009, no terceiro ano do ensino médio, eu mobilizei os meus professores para nos levar na graduação na UFV, quando eu fiquei sabendo que existia universidade, que tinha alojamento, porque eu conversei com esse meu primo. E a escola levou a gente para a UFV. Então, eu sempre tive aquilo em mente. Eu precisava estudar na Universidade Federal, né, lá de Viçosa. O campus é muito bonito e é gigantesco, né? Uma cidade. E aí prestei o Enem de novo, aí agora já era Enem, não era mais aquele vestibular, né, tradicional, com SISU, e passei. Aí já era química mesmo, eu já tinha certeza que era química, fui muito bem recebido nessa escola, aí foi, né, química mesmo, enfim, passei em química, e larguei tudo no Instituto Federal, e a minha família foi, assim, um susto enorme, porque ninguém acreditava que eu ia fazer isso, ainda mais eu, né, era uma pessoa que falava bastante, enfim. E em 2011, que eu não falei, em 2011, em outubro, logo depois que eu terminei esse contrato na escola, em Minas Gerais, inaugurou o primeiro simpósio mineiro de educação química. Então, eu levei um trabalho, né? Então, olha só, né? Na época eu pesquisei rapidamente, deu para fazer um trabalho da minha experiência, tenho esse trabalho guardado, né? Eu publiquei nos anais desse evento e fomos, enquanto aluno de Química do Instituto Federal, no SMEC, que é o primeiro simpósio mineiro de educação química. E lá eu conheci por nome o professor Vinícius, porque como eu tinha comprado o computador, aí já comecei a procurar professores e tal. Aí ele, no dia, ele lembra que me viu, né? A gente conversou muito pouco, voltei, fiz Enem, passei, fiz a matrícula. Na época, a minha mãe não quis ir, porque ela ficou muito revoltada, né? Tipo, vai perder 2 anos, né? Enfim.
Mas aí os meus tios foram comigo, fez a matrícula e morei em alojamento, né? Foi o que me garantiu. Então, eu morava em alojamento, estudava à noite na licenciatura em Química e tinha bolsa alimentação também e ganhava R$ 100 por mês de bolsa tinha bolsa permanência para pagar coisas de higiene pessoal, né? Coisas básicas. E aí eu trabalhava na biblioteca, né? Repondo livros, né? Enfim. E foi assim, nossa, foi um novo recomeço, né? Então lá vai eu conhecer outras culturas, porque antigamente eu era fechado na cidadezinha, outras culturas, outros professores. Agora eu que organizo a minha grade, né? A questão de professores autoritários continuou, né? Acho que na UFV é até pior, né? Aí na UFV veio a reprovação, reprovei em, olha que bizarro, eu passei em Física 2 no Instituto Federal, a UFV não reconheceu essa minha equivalência, eu fiz na UFV, a UFV tem uma, então eu vou deixar isso marcado aqui na narrativa, tem uma tradição autoritária em física terrível, de ter 95% de reprovação. Não sei como está hoje, mas isso desencadeou o meu projeto de mestrado. Então, altas taxas de reprovação, né? Assim, é uma coisa desesperadora. Para você ter uma ideia do meu curso, dos 60 que entraram, acho que 2 ou 3 que formaram, né, no tempo ali ideal, que a gente considera, entre aspas, ideal. Né? O restante estava. Tem gente até hoje. Né? Então, no doutorado, tem gente lá até hoje cursando a Química. E aí eu fui da turma de 2012. E aí, entrei em 2012, eis que vem uma greve. Nossa, gente, foi terrível essa greve. Nossa, não queria de jeito nenhum, sem entender, né, o motivo, né? Não queria, né? Mas foi uma das piores greves, a gente ficou quase 8 meses sem aula. Só que eu já tinha o CAT, aquela autorização precária para lecionar. E eu já estava praticamente no terceiro ano da faculdade. Então, eu fui dar aula novamente, né? Aí eu voltei para casa em Alto Rio Doce, que não tinha como ficar, fechou restaurante universitário, né? Fechou tudo. Eu voltei e eu peguei para dar aula em uma escola a 60 quilômetros de distância da minha casa. É gostar de dar aula mesmo, não tem base. Porque tudo que eu ganhava ficava na estrada. Eu saía de casa às 4 horas da manhã, então, assim, terrível. Mas foi muito legal. A escola me recebeu muito bem, né? Então, por mais que os professores que eu tive na universidade, não todos, uma parcela, não recebeu nós bem, né? Não nos recebeu bem no curso, eu tinha um efeito reverso na escola, né? Os professores mais antigos recebendo bem. Tenho um contato com essa diretora até hoje, que faz química no Instituto Federal. Olha que legal, né? Ela faz química lá. Ela me contou recente, né? Então, terminou meu contrato em julho de 2012. Aí, a universidade estava em greve, em meados de abril. Em julho, eu peguei esse contrato. Nessa escola, terminei o contrato em julho. E, né, nas férias de julho da escola, né, que o contrato ia acabar, eu prestei o PIBID. Com quem? Com o professor Vinícius, que eu conheci no SMEC, né, que eu já sabia mais ou menos quem era, né? E aí foi, assim, um encontro de vida, assim, né? O professor Vinícius me acompanhou desde o início da graduação, né? Eu já conheci ele antes do PIBID. Ele que me contou que abriu, ó, nós vamos abrir em julho, tenta, porque R$ 400 para estudante universitário era riqueza, porque aí dava para ir ao cinema, dava para ir ao cinema, dava para ir em congresso, né? Foi a primeira vez que eu andei de avião, graças ao PIBID, né? E a primeira vez que eu andei de avião foi para ir a um EDEC, no Rio Grande do Sul, na Unijuí, né? Então, fui ao EDEC graças ao PIBID. Então, eu conheci o Vinícius nessa greve, uma amiga nos apresentou, ela hoje também é doutora em Química pela UFMG, não da educação, em outra área, ela era minha veterana, e aí eu era muito engajado nas redes sociais, então eu conheci esse povo pelas redes sociais. Então, essa colega aí me apresentou o professor Vinícius, e aí fiz o PIBID com ele, né? Comecei o PIBID com ele, ia para a escola, fui muito bem recebido na escola, né? Muito bem recebido, fiz trabalhos muito legais, né?
A gente desenvolveu teatro na escola, isso está tudo documentado, porque tudo virou trabalho, né? Teatro na escola, a gente desenvolveu um biodigestor com o resto de alimento que sobrava da cantina. Enfim, foi um sucesso, assim, a escola que eu estava e o grupo que eu estava atuando no PIBID. E em 2013, aí observe que eu saio de um ciclo familiar que não deixa eu estudar fora, para hoje cada vez mais me distanciando desse ciclo. Teve esse ônus, né? Hoje eu e a minha família é um pouco mais distante por conta disso. E em 2013, saiu Ciência Sem Fronteiras. E eu não, né? Meu Deus, gente, eu não falava nenhum idioma na época. E em 2013 saiu um edital de Portugal. Vou falar Portugal, né? Uma chance alta de passar, né? E sem problemas e tal. Aí o Portugal, por algum motivo, não quis participar da oferta e nos deu a opção de escolher um outro país. E na época, eu estava com muito medo de ir, de me distanciar mais da minha família, e comentei com o professor Vinícius o seguinte, mas eu disse para ele essa fala, e se eu adoecer? Aí ele virou para mim e falou, se você adoecer, você vai adoecer em qualquer lugar, seja no Brasil, seja em outro país, né? É inevitável. Então ele me apoiou muito durante toda a trajetória. E nessa época, as universidades, pelo menos a UFV, tinha muito auxílio. Então, eu consegui fazer passaporte custeado pela universidade, passaporte fazia em Belo Horizonte, tinha van para trazer. Então, a universidade me propiciou tudo, não gastei nada do meu bolso, né? Eu não tinha condições de gastar, porque se eu não tivesse como gastar, eu não ia fazer, né? Se eu tivesse que pedir a minha família, eu não iria. Mas eu consegui tudo, absolutamente tudo. E aí, em 2013, eu perdi o meu avô em maio, perdi a minha avó em junho, que moravam conosco, né? Nessa altura do campeonato, a gente já tinha nossa casa em Alto Rio Doce, então foi muito difícil. E eu fui contemplado por Ciência Sem Fronteiras para ir para o Canadá. Aí, eis uma longa história, né? Agora, como é que eu conto? Eu não contei para ninguém, só o Vinícius sabia, de início, o meu professor. Aí, aconteceu que nossa, foi muito assim, corrido, foi muito rápido. Então, eu me desliguei da universidade, fechei todas as matérias, que você tinha que se desligar, e fui para casa explicar, dar essa notícia tão difícil, né? Que eu ia morar em um país por 2 anos. Eu fiquei 20 meses, na verdade, quase 2 anos. Fica incomunicável, né? Porque não podia voltar, né? E eu lembro que eu peguei um mapa e expliquei. Nossa, foi uma choradeira sem fim, né, de todo mundo, mas uma choradeira não de felicidade, que eles não queriam que eu fosse, não precisava. E a minha mãe foi enfática. E ela citava o nome das pessoas. Fulano, Beltrano e Ciclano estão bem socialmente e não está fazendo isso que você está fazendo. Por que você vai fazer isso? Não precisa, né? Mas era um sonho. Nossa, quando eu ia ter essa oportunidade? E o Ciências Sem Fronteiras, eu escolhi o Canadá, né? Eu fui para a parte francesa e ele me deu 6 meses de curso de idioma. Então, eu já falo francês, né? Eu fui para... Então, nossa, é assim, encantado. E eu fui sem falar nada. Isso foi um outro obstáculo. Fui sozinho, sem falar nada, no interior do Canadá, sem celular direito. Meu celular era péssimo. Aquele celular Nokia tijolão, na época, né? E, assim, a gente se comunicava, eu fui para uma casa de família, né? A gente se comunicava com mímica, apontava o que queria comer, enfim. E eu fui, é uma escolinha mesmo, né? De criança, alfabetizado no francês, porque a gente era considerado estrangeiro, como se fosse, esqueci o nome da palavra, os ucranianos vêm para cá, eu sei em francês, mas refugiados. Refugiados. A gente foi para a turma de refugiados. Então tinha gente da Coreia, de vários lugares. Fomos alfabetizados no francês. Aí fiz 4 meses de curso de francês, enfim. Aí é um outro capítulo de livro que eu vou simplificar o intercâmbio, mas foi assim fantástico, sabe?
foi um dos melhores programas que eu participei socialmente dos governos progressistas, né? Então, participei do Luz para Todos, Bolsa Família, o Reúne, o PIBID, e agora o Ciência Sem Fronteiras. Assim, não tenho palavras para descrever. Tem falha, tem muita falha, tem muita gente com muita condição. Estou falando classe média, não, é classe altíssima, que participou do Ciência Sem Fronteiras, que tinha condição de ir por meios próprios, mas não foi, aproveitou essa oportunidade. Então, lá você percebia os disparates, né? Nós não podíamos sair do Canadá. Então, eu tinha colegas que foram passar férias na Dinamarca. Não tem nada a ver, né? Então, enfim. Mas, para mim, foi muito proveitoso. E nessa altura do campeonato, eu já me engajava muito, né, nas questões, e eu não parava quieto. Então, eu fiz o curso de francês em 4 meses, eram 6, consegui adiantar para 4, já me comunicava. Logo em seguida, eu fiz um período de tecnologia ambiental, porque não tinha química, um outro problema do governo. Então, eles me colocaram em um curso correlato, e não tinha nada de correlato. Aí, nessa época, eu fiquei bem triste, porque eu fiz uma disciplina que era poluição das águas, mas só com exemplo canadense, que eu tinha que estudar poço artesiano das províncias, fiasco. Mas fiz direitinho. Só que aí nós tínhamos que fazer um estágio. Então, eu mandei mensagem para várias universidades, uma me aceitou, que é a Universidade de Moncton. Fui para lá fazer estágio. Aí, nesse momento, eu tive que... Aí, eu já estava muito próximo da minha família de lá, que era um casal de velhinhos, né? E chamava eles de pai, enfim. E fui fazer um estágio em oceanografia. Então, fui fazer um estágio em oceanografia, não muito correlato com a minha área, né? Mas trabalhava com sedimentos orgânicos, né? De fundo de mar, de diferentes locais, né, do mundo, enfim, um projeto assim bem bizarro, mas aí fui me adquirindo conhecimento de um outro meio, né, de trabalho, né? Então foi bem interessante assim para a experiência de vida. Só que eu não estava muito satisfeito, né? E isso eu fiquei praticamente 8 meses, né? E nesses 8 meses eu disse para mim mesmo que eu estava satisfeito do Canadá, queria vir embora, né? Já estava meio... assim, se você não tem um apoio, é um pouco depressivo essa nossa ida, porque é muita novidade, é uma liberdade que a gente não tem aqui, eu não tinha aqui, né? Então, e o governo brasileiro arcou com tudo, desde roupa, que tinha uma verba que dava para comprar roupa assim, até computador, celular. O meu computador está aqui, ó, até hoje, do Ciência Sem Fronteiras, e funciona. E aí, eu já estava satisfeito, e eu fiquei próximo da Diretoria de Relações Internacionais da UFV. E aí eu mandei mensagem para ela lá na época e falei assim, quero ir embora. Me tira daqui, não quero ficar. Eu ia voltar para a faculdade fazer tecnologia ambiental, e eu já sabia que queria docência. Não faz sentido. Aí a UFV ajudou, né? E a responsável pela alocação no Canadá ajudou. A CAPES nada, a CAPES nem nos respondia. Mas eu entendi. Anos depois, eu fui conhecer a CAPES, né? Por um projeto que teve na UFV. E eu entendi, aí conheci a responsável pela minha verba, né? Falei assim, olha, você que dava o ok, né? Para cair a bolsa. Aí ela explicou os motivos. E um deles é que o programa Ciência Sem Fronteiras cresceu muito e o número de técnicos que trabalhavam no programa eram os mesmos. Então, não dava conta de muitas demandas. Mas aí, novamente, né, eu acho que o destino ajudando, não podia, mas o governo canadense aceitou me trocar. Aí eu fui morar em Sherbrooke, pertinho de Montreal. Nossa, eu assim, aproveitei muito, culturalmente falando, academicamente falando, porque eu fiz um estágio na Universidade de Sherbrooke em Psicologia da Educação. Aí eu fui estudar biotecnologia. Não era química ainda, mas era muito mais próximo, né? Aí eu fui fazer Física 2. Não sou bobo, né? Novamente.
né? Então, eu fiz Física 2 no Instituto Federal, não foi acreditado na UFV. Reprovei na UFV. Fiz no Canadá, passei no Canadá. Quando eu conto isso, todo mundo fala assim, Matheus, não acredita, era mais fácil Física 2 em francês do que na UFV? Foi mais fácil, deu certo. Fiz Física 2 lá, aí acreditei aqui, né? Então, assim, muito legal. Fiz Fisicoquímica, então, uma das práticas que mais me marcou na faculdade lá foi que nós pegávamos pasta de dente, e a gente ia ver se o flúor que tinha ali na pasta de dente estava condizente com o rótulo, usando íon de padrão seletivo, né? Muito legal, sabe? Nossa, muito legal. E as pessoas de lá estudam muito, né? Porque é pago para eles, não é público aqui, né? Então, eles se dedicam muito, eles trabalham, eles estudam e trabalham ao mesmo tempo. Então, e eles querem tirar notas boas para poder prosseguir, né, em outros estudos, irem para empresas, enfim. Mas olha, sim, eu tenho várias histórias para contar de lá, muito legais, e que me aproximou ainda mais da química. Gostei muito. Aí voltei, né, em 2015, e em 2015 eu fui contratado por uma rede particular já. Voltei já sendo contratado por uma rede particular, mesmo ainda não tendo, mesmo ainda sem ser formado, né, na licenciatura em Química. E de lá para cá, né, sempre me engajei com a educação. Então eu voltei, fui contratado por uma escola e voltei para o PIBIT. Fiquei mais um ano no PIBIT. Já não era mais com o professor Vinícius, mas ele sempre me orientou, né? Então, não era com ele, mas era com ele, porque a gente fazia muitos trabalhos paralelos. E eu fui em todos os simpósios mineiros de educação química. De 2011, que eu não era aluno da UFV, acontece de 2 em 2 anos. O de 2013, que foi antes do Canadá, e eu voltei em 2015 para ir no SNEC de 2015. Aí fui em 2015, 2017, 2019, 2021, que foi online, e vai ter ano que vem, que eu irei novamente. Então, esse é um evento que me marcou de educação química, que eu sei exatamente a evolução. Tem um artigo, né, que eu publiquei com o Vinícius, falando sobre ele, e ele é muito significativo para mim, que eu vi a evolução, o crescimento, as pessoas que participaram desde o início. É muito legal você ver uma pessoa que participou enquanto licenciando e hoje é professor universitário. Então, a gente, é muito bacana. É um evento que eu tenho muito carinho. Aí voltei em 2015, aí em 2016, uma outra escola particular me contratou para trabalhar com ciências e química do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. Aí foi a finalização, né, da graduação. Aí eu finalizei a graduação em dezembro de 2017, mas com uma experiência que eu considero muito boa, né, tanto na docência, porque eu já fui contratado em 2015, mas eu já tinha experiência na educação pública mineira, por causa da autorização precária lá. E eu fazia muita atividade em sala de aula que foram publicadas em eventos, né? Então, tenho diversos trabalhos, fui ao ENEC em Santa Catarina, né? Então, assim, sempre me envolvi com esses eventos. Acho que os eventos de educação química são muito importantes para a gente respirar, né? Ouvir outras ideias. Então, são momentos muito importantes para mim. Fui ao Acre, no último ENEC presencial. Então, participar desses eventos me ajudou muito a consolidar cada vez mais na educação química, né? Então, me formei em 2017 e trabalhava com ciências e química. E também dava aula em escola estadual. Em 2017, eu estava na rede privada, estava na rede estadual e estava finalizando a graduação. Foi uma loucura, sabe? Mas aí, eu já não morava mais em alojamento, né? Já voltei, não morava mais em alojamento, já conseguia me manter. E o custo de vida em Viçosa é muito baixo, baixíssimo. E em 2017, saiu o concurso público, né, da Rede de Minas, e eu tentei de forma despretensiosa. Vou tentar, né, nessa correria, mas tentei, fui aprovado. Cá estou, né, como professor efetivo da rede estadual. Então, eu me formo. Então, a colação de grau foi em janeiro de 2018. Aí todo mundo me perguntando, né, o que você vai fazer? Você, não sei o que eu vou fazer agora, mas continuando dando aula. Aí eu fiz uma especialização rápida, né? E eu estava dando aula de ciências.
Aí eu falei assim, gente, eu tinha um sonho adormecido, né? O meu primeiro vestibular que eu tentei foi para ciências biológicas, né? E aí, o que a gente vai encarar agora? Vamos encarar as ciências biológicas. Então, eu fiz o Enem de novo, né? E passei na UFMG, né? Então, eu estou finalizando a graduação em ciências biológicas pela UFMG. Estou no nono período agora. Foi uma loucura, porque eu saía de Viçosa para estudar todo sábado na UFMG. Então, todo o salário que eu ganhava ficava novamente na estrada, né? Ficava quase R$ 2.000 só de passagens, né? Que era todo sábado. Então, terrível, né? Fora os livros, os materiais, mas muito gratificante, assim, né? Esse curso que eu tentei foi da UAB, né? Da Universidade Aberta, que permitia aulas ao sábado. Eu poderia cursar durante a semana, mas era improvável para mim. Então, eu fazia dessa turma de sábado, mas foi pelo Enem. Então, assim, muito legal, porque acho que química e biologia tem muitas aproximações. Eu acho que isso para dar aula fica mais fácil, para fazer as conexões, as contextualizações com os estudantes, desenvolver uma experimentação. Então, assim, desenvolvi uma paixão enorme com o ensino fundamental. Eu ainda não estou no ensino fundamental, porque eu não terminei as ciências biológicas e existe essa barreira que eu ainda não entendo muito bem, porque pelo menos no nono ano, o professor de química poderia dar aula, né? Mas não pode, em Minas não pode. Eu acredito que em outros lugares também, né? E aí, enfim, continuei as ciências biológicas aqui da Federal de Minas Gerais. Só que aí eu entrei em julho de 2018. Só que aí tava todo mundo me pressionando, né? Vai para o mestrado e tal. Então, o professor Vinícius, sempre um grande parceiro, não só academicamente, hoje é assim, de vida mesmo, a gente compartilha experiências, enfim. Então, virou um grande amigo. E aí, eu fiz uma disciplina como estudante. Na verdade, eu fiz 3 disciplinas enquanto estudantes não vinculados: Ciência, Tecnologia e Educação, uma de Saberes Docentes e uma de Didática do Ensino Superior, lá na UFV mesmo, no programa de pós-graduação em Educação. E, né, uma dessas disciplinas foi, assim, fantástica, que foi Didática do Ensino Superior. Gostei muito da professora, muito da didática. Ela pesquisa avaliação, né? E eu fui muito marcado na UFV com essas avaliações autoritárias, né? Essas avaliações classificatórias que existem até hoje. E aí, prestei um mestrado para a UFV, passei para estudar avaliação. Então, virou um livro, né? Eu tenho um livro de avaliação, que é esse aqui, ó, Avaliação na Formação de Professores de Química, né? Que é a minha dissertação. E a professora Rita foi a minha orientadora, e o professor Vinícius, que foi o meu orientador de monografia, e virou o meu orientador de mestrado. Então, desenvolvi aí o meu mestrado nessa área, foi muito legal. Então, a minha dissertação é o lugar da avaliação na formação de professores de química. Foi muito significativo eu entrevistar estudantes em formação, né? Bem legal, assim, eu gostei muito de ter feito esse trabalho. E finalizei em 2021, né? Então, foi muito na pandemia. Então, finalizei em 2021. E aí, ano passado, eu decidi, no final do ano, decidi tentar o doutorado na Unesp, e deu tudo certo, né? Então, para continuar estudando avaliação, né? Então, aqui eu estudei avaliação na perspectiva do ensino superior, que tem ainda alguns desdobramentos que eu quero continuar, mas lá na Unesp, eu vou estudar avaliação na perspectiva atitudinal, né? De conteúdos atitudinais. Porque aqui em Minas, né, na sala de aula, a gente dá muito ponto, nota, por conceito, né? Por exemplo, o aluno é respeitoso, o aluno é autônomo, o aluno é participativo. Só que isso é muito subjetivo, né? Então, eu quero olhar para os conteúdos atitudinais na educação química. Quais são, onde eles estão, né? O que são. Eu acho que não é nem o como avaliar, mas o que são esses conteúdos atitudinais, né? Onde eles aparecem,
Então, eu vou estudar a avaliação na educação básica. E aí, uma das professoras da minha banca, que é a professora Andréia, da UFJF, que estuda avaliação, aceitou ser minha orientadora. Foi recente, a gente efetivou agora. Então, a gente vai trabalhar junto, né? Eu, ela e o professor Aguinaldo, da Unesp. Só que eu tenho uma trajetória com a professora Andréia, que eu sou bem engajado assim, em questões da escola, porque eu tenho para mim que eu tenho que oportunizar para os meus estudantes algo que eu não tive. E ano passado, eu tentei um edital de seleção para bolsa de iniciação científica. Então, eu tenho 3 meninas, bolsistas de iniciação científica júnior, estudando negacionismo científico na escola, que é a professora Andréia, que é minha parceira, né, que eu puxei ela agora para o doutorado. E um dos legados que eu trago durante a minha vivência acadêmica na educação química é essa proximidade com quem me orientou, sabe? É mais do que uma parceria acadêmica, tanto com o professor Vinícius quanto a professora Rita. Eu estou nomeando porque marcou, né? A professora André e agora o professor Aguinaldo, que eu estou conhecendo, são pessoas que me acompanharam, sabe? E que qualquer questão, desafio que eu enfrento na educação básica, eu recorro a eles. Então, a gente tem uma parceria muito boa nesse sentido. Então, a gente continua produzindo, e as produções que a gente publica por aí elas nascem na escola, né? São práticas minhas, né? Não são coisas, hoje eu vou pesquisar tal coisa. Não tem um porquê, né? Surge de um contexto, surge de uma fala de um estudante, né? E atualmente eu estou liderando a linha de educação científica crítica aqui em Viçosa, né? A professora Rita Márcia coordena um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa tem linhas de pesquisa. Eu estou na linha 1, né, coordenando agora com várias pessoas, debatendo educação científica crítica, alfabetização científica, negacionismo científico, enfim, né, essas práticas, como levar para a escola projetos, né, que possibilitem a pesquisa na educação básica. Eu acho que os nossos alunos têm condições de fazer pesquisa na educação básica e a gente tem que incentivá-los a isso, né? Mostrar, não deixar com que eles saibam que existe uma universidade pública de qualidade no terceiro ano do ensino médio, como foi comigo. Então, e hoje eu participo lá dentro da Secretaria Estadual de Educação como curador de projetos de iniciação científica. Então, o meu cargo é como professor de educação básica, uma parte, e a outra parte é lá com eles, avaliando projetos de iniciação científica. Só que esse é da rede estadual. Então, além de participar desse, eu tenho o meu, que as minhas meninas recebem, que eu acho que tem que valorizar, tem que receber sim, elas têm que saber o que é isso, o que é essa bolsa, o que eu faço com essa bolsa. Foi muito legal, porque elas não sabiam o que fazer com essa bolsa no início. Essa bolsa é sua. Elas ganham R$ 150. Você faz o que você quiser com esses R$ 150, né? Então, é você que vai organizar isso. Então, isso foi muito importante, porque eu fui ter essa oportunidade na universidade. Então, muito legal. A gente conseguiu agora desenvolver um evento na escola, né? Que foi uma jornada educacional em parceria com a UENG, que é a Universidade Estadual. Elas participaram, né? Não só a UENG, mas a UFOP foi. Então, hoje eu consigo promover mais essa articulação entre universidade pública e educação básica, devido a todas essas minhas andanças, né? E essas minhas articulações com esses professores. E eu acho que é isso. Falei bastante. Falou bastante, e com muitos detalhes, né? A gente conseguiu mergulhar mesmo nessa história aí. Agora, vamos falar um pouco dessa tua experiência na educação básica, especificamente. A minha curiosidade que eu tenho para ver a tua visão sobre esse novo ensino médio que está sendo desenvolvido agora. Como é que estão as coisas no teu contexto de trabalho, né? A questão dos materiais didáticos, a questão da carga horária aí de química, por exemplo, né? De ciências da natureza de um modo geral, mas de química em particular. Como é que foi esse desdobramento aí nas escolas de Minas Gerais? Um dos nossos projetos no GEP4, que é o grupo de pesquisa que eu participo aqui da UFV, é o GEP4 Convida. A gente convida quinzenalmente
um professor pesquisador de diferentes locais do Brasil para conversar com a gente sobre algum tema. E a sua pergunta casou, porque o último que eu participei, que fui eu que mediei, foi o professor Maurício Compiani, né, da Unicamp, então, que estava presente na segunda versão da BNCC, né, só que aí, né, com os problemas políticos, ela não foi aceita, e foi promulgada uma terceira versão, que é uma catástrofe educacional, né. Acho a BNCC extremamente neoliberal, acho, assim, que foi uma grande falha, assim, precisa ter uma reforma curricular do ensino médio, não só do ensino médio, como da educação básica, mas a BNCC deu muito... Eu me deparei, recentemente, com uma BNCC de bolso, tipo Pequeno Príncipe, gente, para onde a gente vai caminhar, né? De cursos de BNCC para bebês, né? Enfim, então eu acho que precisa parar, reformular, discutir com quem está no chão da escola. Eu, atualmente, né, eu estou em uma das escolas estaduais que eu atuo como coordenador do novo ensino médio. De novo, não tem nada, né? É um novo com várias aspas aí. E aqui em Minas, eles permitiram com que cada escola tenha esse coordenador, né? Então, a gente recebe o equivalente a 7 horas aulas para assumir essa posição de coordenação. Bom, na minha escola, devido ao meu mestrado em educação, em avaliação, eu mudei algumas práticas minhas, né? Por quê? O que me incentivou a fazer o mestrado foi que eu estava, isso aí foi, não falei antes, eu estava, mesmo que inconscientemente, reproduzindo práticas autoritárias com os meus alunos, né? Chegava momentos que eu dava questões super conceituais, né, e não olhava outras questões sociais, emocionais, que afetou com que aquele estudante tenha ido mal em uma avaliação minha de química. E isso foi uma herança tradicional, classificatória, positivista que eu tive na graduação. Então, isso me motivou a fazer o mestrado em avaliação, para ouvir narrativas. Eu fiz também, eu ouvi outras pessoas, né? Então, na educação básica, toda avaliação minha tem a autoavaliação. Então, no final, porque a gente segue um sistema educacional fechado, muitas coisas não consigo mudar, mas a autoavaliação, eu peço para os estudantes colocarem críticas, sugestões, questionamentos, enfim. Eu acho isso magnífico. Já me criticaram, tem que criticar mesmo, porque não sou o dono da verdade. Às vezes eu não explico bem, né? Mas se alguém não me dizer, eu não vou saber, né? E eles falam, então a gente já vem desenvolvendo isso há muito tempo, né? Então hoje eles são bem próximos, mas falam com respeito, né? Não é aquela autoavaliação, né, das aulas de química de forma com palavrões, não tem isso, né? Então, o novo ensino médio em Minas Gerais começou esse ano, né? Então, em Minas Gerais, a rede estadual, a partir de 2022, né? O primeiro ano do ensino médio vai passar a ter 6 horários, 30 horas de aulas por semana e 21 matérias. Os nossos alunos do primeiro ano do ensino médio têm 21 disciplinas por semana. 21 disciplinas, 30 aulas por semana. Então, grande parte dos componentes curriculares, uma aula, né? Química é uma aula. Química, geografia, física. E eu acho muito legal os estudantes pedindo, nessas avaliações, mais aulas de química, né? Porque a gente discute sempre. E às vezes eu falo para eles, hoje a gente não vai ter como discutir essa parte, porque só tem uma aula. E eu deixei bem claro para eles, entre vocês terem um mínimo de base, um mínimo, assim, da química, ou eu ter que sair com vocês para fazer um diálogo, eu ainda não aprendi a dar aula em uma aula por semana. Então, eu estou preferindo a aula ser mais conceitual, que eles não têm base nenhuma, eles vieram da pandemia. Por exemplo, você coloca no segundo ano do ensino médio, agora sabe, a gente tem aí 6 meses presencial, mas no primeiro ano do ensino médio, colocar, por exemplo, H, C, O no quadro, eles não sabem qual é o elemento químico que aquele símbolo representa.
Então, isso para mim é absurdo, né? Então, eu estou dando aulas um pouco mais teóricas. Por quê? Se eu levo o estudante, a minha escola tem esses materiais, tá? Então, vamos pontuar algumas questões. A minha escola é uma escola periférica e eu moro na periferia. Hoje eu moro em Belo Horizonte. Então, eu escolhi morar a 5 minutos da escola. Tem ônus e tem bônus, porque todo mundo sabe onde eu moro, né? Então, mas foi uma escolha, por conta do trânsito, né? Hoje estou na capital, é muito difícil. E aí, o fato de eu morar próximo, então eu conheço muita realidade desses estudantes, então isso ajuda muito, porque eu vivencio muito o que eles passam aqui no bairro, né? Então, lá na escola, eu tento levar o mínimo que eu posso, né, dos conceitos químicos. A questão é que a minha escola, mesmo periférica, não falta nada, não. Se eu colocasse, não vou generalizar, mas muitas escolas de Minas estão muito mais equipadas do que as escolas que eu estudei. A minha escola tem data show disponível, a gente conseguiu montar o laboratório de química esse ano, e não é uma escola de bairro classe média, não, é classe popular mesmo, né? Uma região com várias situações sociais. Inclusive, eu estava escrevendo sobre isso agora, né? Sobre a EJA, né? Porque eu desenvolvi essa jornada educacional, a EJA participou. Aí eles pediram um caso exitoso, né? Isso, para mim, foi um caso exitoso da EJA. Então, eu levar os alunos no laboratório, certamente eu vou perder 30 minutos da minha aula. Eu vou perder. Eu não considero isso uma perda, né? Acho isso importante, eles saírem da sala, olharem outros espaços, conversar com outros colegas. Acho que tem que acontecer. Mas eu só tenho uma aula por semana. Dia 15, segunda-feira, é feriado. Eu vou ficar mais 15 dias sem vê-los. Então, aí eu falo para eles essas escolhas que eu estou fazendo. Super entendem, os mais engajados, assim, né? Os que têm uma reflexão crítica, eles super compreendem essa situação e eles pedem nessas autoavaliações para que a gente, para que eles tenham mais aulas. Porque eu sou professor de química e sou coordenador do ensino médio, né? Acumulei essas duas funções. E aí é isso. Aí criaram-se disciplinas que não sei por que até hoje, né? Eu mesmo como coordenador do novo ensino médio, o problema não é aumentar uma aula no sexto horário. O problema foi essa redução, né? A base eles não têm mais. Aí, olha que lógico, na nossa área, né? No primeiro ano do ensino médio, são 2 aulas de biologia, uma aula de química, uma aula de física e 2 aulas de ciências da natureza. Para quê? Né? Assim, não tem nexo, né? Foi um projeto de desconstrução mesmo do pouco que a gente tinha de ensino médio. Eu sempre falo com os meus colegas professores para tentar incentivá-los, né, a criar materiais para essas disciplinas, porque não tem material para as disciplinas novas, nós que criamos, é que Minas Gerais ainda eu acho que está um pouquinho melhor do que eu estou vendo em São Paulo, do que eu estou vendo no Paraná, né, com essas parcerias público-privadas. Então, aqui ainda não tem isso, né? Ainda, porque eu acho que o objetivo é caminhar para isso. Então, para incentivá-los, né, a construir material e não desencorajar o estudante, porque aí eles vão ter um grande problema desse engajamento nessas aulas. Já tem, né? A gente está tentando minimizar um pouco essa questão. Com relação ao livro, é de chorar, né? Assim, várias temáticas importantes saíram. O livro que a gente adotou não foi o que eu escolhi, né? É um livro que eu considero muito ruim, né? Porque quando eu escolho um livro didático, a primeira coisa que eu faço é saber quem escreveu. Eu dou valor para professores da licenciatura, né? Isso é óbvio em mim, uma questão de pertencimento. E o livro que eu escolhi não foi o que eu tinha previsto, né? Quando eu olhei, né? Porque aqui agora a gente tem que escolher livro com a física e com a biologia, porque é um livro só, né? Então eu escolhi o livro bonitinho, olhei os currículos, expliquei para os professores os motivos daquela nossa escolha. Nossa, olha aqui, ó, esse professor X da Química, olha a trajetória dele na educação química. Ele já vem há anos, tem uma participação crítica, contribui enormemente para o cenário nacional. Aí vem um livro que eu não escolhi, né?
porque a gente não sabe muito bem essas questões do porquê que o que a gente escolheu não vem. Na verdade, se muitas escolas escolhem outra, né, por que a minha eles vão mandar um livro diferente, né? Tem um pouco disso também. Então, mal uso o livro, né? Na verdade, preciso aprender a utilizá-lo, porque nesse novo formato é muito confuso, não dá tempo, as coisas estão muito suprimidas. Em um mesmo capítulo, os alunos viram Química Geral e já termina com tabela periódica, tudo no meio só, um capítulo super pequeno. E os meus alunos, isso eu tenho certeza, não preciso de pesquisa para falar sobre isso, 90% deles vão ler o livro didático, não vão ler outros livros, né? Então, que pena, perdemos. Precisávamos, quando a gente tinha os livros separados, e olha que eu sou muito adepto à mudança, hein? Eu acho que quando a gente tinha os livros separados, a gente tinha essa maior oportunidade de sugerir uma leitura, né, daquele livro, para não sobrecarregá-lo com outros materiais, né? Então, isso se perde em qualidade, né, da nossa área. Então, eu sou do time Revoga Novo Ensino Médio, espero que revogue, né, no ano que vem. Não é acabar com tudo isso, mas dar uma pausa, estrutura, discute com quem está na sala de aula, vamos ver o que nós erramos, e erramos muito nessa promulgação, e começar a avançar a partir disso, sabe? Então, espero que a gente tenha essas questões em breve. Essas 21 disciplinas, por curiosidade, elas se repetem no primeiro, no segundo e no terceiro ano, as mesmas disciplinas? Boa questão, a gente não sabe, né? Porque aqui em Minas, a matriz curricular é divulgada em novembro. Então, novembro de 2021, divulgou-se a do primeiro ano. Confesso que eu fico apreensivo, porque eu comecei o primeiro ano com uma aula de Química. Se ano que vem eu fico com uma aula de Química, não é só a minha preocupação, não, dos colegas também. Eu vou ser obrigado a pegar esses itinerários formativos, né, para completar a nossa carga horária. Além de ser um problema de base epistemológica, política, enfim, o novo ensino médio ele não se encaixa nos nossos cargos devido ao concurso público. Então, isso é irreal, assim, é irreal essa questão. Isso que eu ia te perguntar, desculpa te interromper, que eu ia te perguntar justamente isso. Quem é que está dando aula dessas disciplinas inventadas? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Em Minas, a gente está passando por um problema de questão de contratação, porque foi considerado inconstitucional o processo de contratação. Aí está um meio confuso aí. Na verdade, a gente está passando por vários problemas de ordem política. Mas aí, a gente tem uma documentação que fala quem pode dar aula de qualquer coisa. Funciona assim, bem brevemente. Chega no final do ano, vamos distribuir os cargos. Os efetivos precisam completar aulas no conteúdo que ele passou no concurso primeiro. Aí, o efetivo ele tem direito de pegar jornada dupla. Então, ele pode completar aí, aqui em Minas Gerais, nós podemos ter até 32 aulas, não mais que isso. Então, eu pego 16, que é meu cargo, e se eu quiser mais 16, posso. Aí eu completo em Química ou qualquer uma do itinerário, mas tem a listinha do itinerário. Aqui em Minas, por exemplo, projeto de vida. Qualquer professor pode dar aula de projeto de vida. Eu posso escolher projeto de vida. Mas eu não posso escolher, por exemplo, humanidades e ciências sociais, que aí é das humanas. Então, você faz isso. O resto que sobra vai para a contratação, né? Então, você tem esse rearranjo. Então, ciências da natureza, que é da nossa área, ela pode ser professor de química, física e biologia. Então, qualquer um pode dar essa disciplina, que até é interessante, tá? Não vamos só criticar, não. Vamos falar de pontos legais. A disciplina de ciência da natureza é interessante. Vai discutir bioética, vai discutir história da ciência, vai discutir como que faz um projeto de iniciação científica, mas, cara, isso eu já faço, não precisava de ter mais essa disciplina, né? Então, vamos formar bem os nossos professores para não ter essa disciplina, para que todos possam incluir essas temáticas transversais dentro da formação geral básica, que não é o que aconteceu. Isso acontece não é só com ciência da natureza, humanidades e ciências sociais. Tenho certeza absoluta que na escola que eu atuo,
Os professores de Sociologia, Filosofia, História e Geografia fazem tudo que está em Humanidades e Ciências Sociais. Então, não precisava, né? Dá uma aula mais, então, de Sociologia, ao invés de uma, seja duas, né? Então, ele vai ter mais essa liberdade, né, para desenvolver essas questões que estão colocadas. E aí, o governo, por mais um devaneio, colocou 2 eletivas. Igual a faculdade, você escolhe lá. Só que se eu mostro o catálogo de eletivo para o meu estudante, que é o ideal, eu tenho que conversar com a direção. Por quê? Se 2 estudantes escolherem música e os outros 4 escolherem uma, sei lá, cidadania e cultura digital, eu vou ter que oferecer. E não é isso que acontece, ué. Então, essas eletivas, ela é bem direcionada. Na nossa escola, o primeiro ano do ensino médio tem 2 eletivas, cidadania e cultura digital e educação, saúde e bem-estar. Novamente, temas transversais. As disciplinas da formação geral básica consumiriam perfeitamente essas eletivas. Não precisava de mais uma disciplina. Então, tem essas 2 eletivas, que eu acho também lógico, porque é a única para todos os primeiros anos, né? E você perde em... Você não quer estimular a autonomia? Então, vamos dar. Então, vamos abrir uma turma com um aluno. O governo se vire para dar um professor para um aluno. Né? Ele escolheu... Se era para ter a escolha, né? Se era para ter escolha. Aliás, essa é outra pergunta que eu ia te fazer. E os itinerários formativos que estão ditos e estão comentados na época das mudanças, eles todos estão... Por exemplo, todas as escolas oferecem todos os itinerários ou não? Não tem itinerário ainda. Não tem. Não tem. Eu acho que eles não conseguiram colocar isso em prática ainda, porque é muito problemático. Em Minas, eu falei, isso daria uma outra conversa, eu não vou falar sobre isso, que é a questão da escola militar. Então, lá é outra questão. Então, tudo que eu estou falando aqui não vale para ela, apesar dela ser estadual. A escola pública, dita comum, que é assim que eles falam mesmo, né? A geral, nós temos 3 modalidades. As escolas que optaram pelo sexto horário, as escolas que são integrais, que são chamadas de ensino médio propedêutico, e as escolas que são ensino médio técnico. As escolas de ensino médio técnico e propedêutico estão sofrendo com a evasão. Turmas e turmas sendo esvaziadas. A gente tem uma escola enorme em Belo Horizonte, que dá até tristeza de ver como que ela está sendo esvaziada, porque a escola que aderiu, e às vezes não é uma escolha da direção, ao ensino integral, ela não pode ter a turma com sexto horário. Um problema. Já na minha escola, o efeito é reverso, porque os alunos que não querem 30 aulas por semana, 21 matérias, vão para o ensino noturno, que são 20 aulas semanais. Então, a gente está tendo, esse ano, já está começando, uma superlotação do ensino noturno. Lembrando que a EJA também entrou nessa confusão de novo ensino médio, que é mais outra coisa irreal. Coitados dos meninos, porque eu fico uma tristeza, sabe? Porque custa, né, trabalho inteiro, que é ali para ter uma base. Aí você coloca mais disciplinas para esse pessoal da EJA. Enfim. Aí, esse ano, o primeiro ano do ensino médio foi obrigado a fazer todas as disciplinas, as 21 disciplinas do primeiro ano. Dizem não é boas línguas, mas são más línguas, que ano que vem essa questão de itinerário. Só que o governo tem que colocar em consideração que em Minas Gerais tem muitas cidades que só tem uma escola, que só tem uma turma de primeiro ano com 15 alunos, né? Então, como que vai ser isso? Né? Na minha escola já é complicado, porque nós vamos oferecer todos os itinerários? Como? Aí eu vejo um grande problema para a ciência da natureza. Em uma aula por semana, às vezes a gente não dá conta de mostrar para eles a grandiosidade e a preciosidade que é a química, a física e a biologia. Então, eu sinto que, às vezes, não, eu quero fazer química, mas não quero fazer física. Se não tiver essa escolha, né,
pode ser que muitos não optem pela ciência da natureza. Então, assim, tem para mim que isso não vai acontecer, porque a gente tem a política em outubro, isso vai dar uma parada, isso é meu sonho, né? Espero que seja concretizado. A gente vai dar uma parada, vai dar uma repensada, pode manter aí o sexto horário, mas aumentar, né? Química uma aula, coloca duas de novo, né? Coloca mais uma aula de matemática, de geografia, enfim, vamos organizar isso, para a gente dar uma pensada, para depois isso voltar. Então, não tem essa questão de itinerário, isso é uma falácia. Se alguém falar que tem, é mentira, porque eu estou lá na prática, eu sou o coordenador do novo ensino médio. Então, mas assim, o pessoal já está articulando para que isso aconteça ano que vem. Só que o tecnicismo voltou com tudo, né? Muito tecnicista. Só para te falar para vocês, uma disciplina que virou obrigatória é a Introdução ao Mundo do Trabalho. Tem 2 aulas por semana. Introdução ao Mundo do Trabalho, fora uma disciplina de projeto de vida e fora uma disciplina de tecnologia e inovação. São disciplinas obrigatórias. Então, você vai introduzir... Eu fico pensando, né? É uma questão minha, pessoal. Você vai introduzir um estudante no mundo do trabalho, mas ele está com dificuldade de leitura. Uai, como é que vai acontecer essa introdução? Então, ele está com dificuldade de entender uma fake news, porque é isso que eu trabalho nas minhas aulas. Ah, então ele vai para o mundo de trabalho e continua propagando fake news, né? Fazer o quê? Que é a proposta. Bom, eu teria duas últimas perguntas, uma mais, digamos assim, contextual. Tá? E só para registrar assim, que essa conversa iria longe, né? A gente fosse explorando esses temas aí. Mas só para a gente também não abusar muito do teu tempo, que é precioso, né? Como é que tu enxerga, assim, como professor, com essa trajetória tão rica, tão variada, como é que você enxerga, assim, o papel do professor da educação básica, a valorização desse professor, a carreira, como é que tu enxerga isso? Hoje no Brasil, nos diferentes estados, você pode falar da tua experiência, gente. Bom, professor, eu tenho para mim o seguinte, quando eu tenho uma dificuldade pessoal, eu vou atrás de algum curso, alguma formação para sanar essa dificuldade. Eu explico isso para algumas pessoas, né? Porque eles me perguntam, por que você está fazendo mais uma especialização? Porque eu sinto que eu tenho essa fragilidade. Então, eu fiz ano passado uma especialização no Instituto Federal sobre alfabetização científica, e eu fiz outra no ensino na UFRJ sobre ensino de química. Mas eu faço isso, não é para ficar falando. Faço isso para mim, é pessoal, que eu acho que o conhecimento se dá em grupo, mas o conhecimento também se dá muito no individual, né? Quando a gente vai organizando as ideias. Por que eu fiz essa especialização em ensino de química na UFRJ? Para estudar Leontiev, que era algo que eu tinha para mim, de questão, né, desse pertencimento, a teoria da atividade. Tem um artigo ótimo na revista Contexto e Educação da Unijuí, do professor Hélio, que eu gosto muito. A gente aqui em Minas estava de greve recente, né? Eu acho que a gente tem que parar um pouco com essa questão crítica de precisa aumentar salário, precisa reduzir carga horária. Precisa. Nós sabemos que precisa e não precisa de mais pesquisa falando que precisa, né? Só que isso, hoje, no chão da escola, não vai mudar a qualidade da educação. Não vai. Pode pagar para o professor da educação básica 20 mil por mês, que ele não vai mudar a postura que ele está hoje. Pode ser que você tenha algumas pessoas que mudem, mas a maioria não vai. Porque as pessoas estão na educação, estão sendo professores, aqui em Minas Gerais acontece muito, com bico mesmo. Você faz várias outras coisas durante o dia e vai lá dar aula no turno noturno cansado. Você não quer aquilo, você está ali para uma complementação de renda. E é triste falar isso. Apesar dos pesares, é a profissão que tem mais emprego ainda, pelo menos aqui em Minas. Então as pessoas vão. Então eu já me deparei com jornalista, professor. O que você é? Jornalista. Ah, legal. Não, você é professor, você está aqui dando aula comigo? O que você é? Engenheiro. Não, você é professor, ué. As pessoas têm até uma certa vergonha mesmo. Então, elas não vão, porque eu estou falando isso porque eu já perguntei. Se der para você uma dedicação exclusiva, você fica? Não fico. Fica assim, se der um salário exorbitante, quem vai dar não tem porquê, né? Então, eu
ao estudar Leontiev, eu entendi um pouco sobre isso, sabe? Porque é uma crítica vazia. É isso que as pessoas sempre me falam. Eu sou super favorável à greve. Essa última eu não fui, por alguns motivos. Um deles foi o retorno da pandemia. Eu acho que eu pensei muito, eu fui até um pouco mal compreendido na escola. Mas acho que eu pensei demais no estudante, sabe? Me coloquei como estudante. Assim, poxa, gente, eles estão voltando da pandemia. Eles não queriam. Eles pediram para a gente não entrar de greve. Pediram. Não foi um, não, foram vários. A EJA pediu, não entre professor de greve. E por uma questão de organização enquanto professor, eu entrei com a maioria, né? Então, até por uma questão de organização da escola, né? Até expliquei para eles, gente, é ilógico, né? Vocês vão vir aqui para ter aula de química e vão embora? Não faz sentido nenhum. Mas aí eu fui até um pouco mal compreendido por isso. Mas é porque eu não acredito muito mais nessas questões, sabe? De estar buscando uma valorização salarial, que eu acho muito importante. Acho que tem que lutar sim. Mas isso não vai mudar a nossa realidade, porque você demonstrou durante 10 anos de profissão que você não fez nenhum projeto. Tá igual o nosso governante. Não fez nada. Agora que vai aumentar o salário que você vai fazer? Vai não. Mesma coisa de redução de carga horária. Né? Será que se reduzir a carga horária, todos nós vamos para a escola ou vamos buscar um curso de formação continuada? Porque eu estou há meses tentando convencer profissionais a buscar um mestrado, porque eu acho importante. Não é para falar para os outros que você tem mestrado, não. É porque eu acho que isso ajuda a construir um projeto na escola, ajuda a aprender a escrever, muitas vezes nas nossas áreas, né? Isso não é tão trabalhado na licenciatura, em química, por exemplo, né? Então, quando você vai para o mestrado em educação ou ensino de química, você começa a escrever melhor, articular suas ideias, você consegue pleitear um edital igual eu fiz. Minas Gerais, a minha escola foi a única escola de Minas contemplada, né? Por quê? Porque eu gosto de escrever, isso me ajuda. Então, quando eu faço minha especialização, não é para ter mais minha especialização, é justamente para eu colocar em prática essa escrita e me forçar a escrever, porque eu sei que a letra tem que cumprir o prazo. E como eu faço muita coisa, se eu não me colocar, não me forçar a isso, eu não vou escrever nada. Então, por isso que eu fiz essa da UFRJ, que eu aí, o que eu fiz? Olha que legal. Eu montei um grupo de WhatsApp com os professores, sem pensar na especialização, e eu estudei esse grupo de WhatsApp, né? Essas reclamações durante a pandemia, e discuti a questão de Leontiev, que muitas das reclamações são pautadas em críticas vazias. Tem as críticas pertinentes, a gente tem que ter um pouco mais desse cuidado. Eu gostaria muito, e tem muitos profissionais assim, de a pessoa lutar por uma valorização para profissional, mas na hora que você olha a trajetória dela, você fala assim, poxa, gente, essa pessoa realmente, olha o que ela está fazendo, né? Esse salário para ela não dá, realmente. Né? Olha o tanto que ela se esforça, olha o tanto de projetos, olha o tanto de coisas que você faz, né, para melhorar o ambiente profissional, né, a formação dos estudantes. E isso sem romantizar a educação, né? Temos que deixar um paralelo muito grande, porque eu acho que é uma profissão, né? Precisamos receber bem, temos contas a pagar, a gente não tem que ser amigo de alunos, a gente tem que ter uma boa relação, mas a gente tem que ter esse limiar aí. Então é isso, sabe, que eu penso. Não queria sair da educação básica, queria continuar, né? Mas eu tenho hoje uma jornada de 45 horas semanais, só com escola, né? Imagina isso em aplicações de prova. Hoje, né, estava me preparando para conversar aqui com você e está fechando diário. Você tem que colocar no sistema pontinho por pontinho do aluno que faltou. Terrível, terrível. Só que eu tenho muitas turmas, com muitos alunos, né? Eu sei que isso desanima muitos colegas a tentar fazer algo, mas eu acho que o mínimo todo mundo tem condição de fazer. E é o que eu sempre falo. Escola não é local nem de positividade tóxica, porque quando tá bom demais tem alguma coisa, né? Então tem alguma coisa errada. Será que o professor está saindo cedo, está faltando, ninguém está falando nada? Só pode. E nem de negatividade tóxica. Quando está tudo ruim, o problema não é a escola, o problema é você. E eu não tenho problema nenhum de falar para o colega assim, faz uma terapia, vai fazer um psicólogo, né? Eu já tive colegas assim que falavam assim, o salário que eu ganho, eu estou comprando tudo em remédio.
Então, você tem que repensar o seu trabalho, porque isso não é trabalho, é um tormento, né? Gastar o salário todo com remédio? Não, meu salário eu guardo uma parte para viajar, para ir nos congressos, para conhecer gente diferente. Tá? Tem coisa errada aí. Então, o problema não é a escola. Então, eu estou como professor da pedagogia do Instituto Federal do Sul de Minas aqui. Fui convidado para dar uma disciplina de alfabetização científica e tecnológica. É o que eu falo todo dia. Se você acha que vai para a escola querendo menos trabalho, porque você vai trabalhar de manhã e vai ter a tarde livre e a noite livre, você pode ter outros empregos, sinto muito lhe dizer, vai ser um sofrimento. Porque tem muito trabalho mesmo, mas a gente tem que gostar do que faz. Eu não me vejo em outra profissão. Não me vejo. Excelente. Bom, e a última pergunta, então, é quais são os teus projetos profissionais, acadêmicos? Eu sei que tu tem o doutorado aí pela frente, mas pode ser que tenham mais coisas. Eu sempre vejo e comentei contigo, né? Poxa, como te conheci pelas redes sociais e vejo sempre que tu está sempre produzindo alguma coisa, um profissional assim inquieto, como tu mesmo descreveu aí. Quais são os projetos, então? A curto prazo e médio prazo, pelo menos. Uhum. Tem uma fala da professora Bárbara Carini, lá da UFBA, né? Que eu gosto muito, não sei se foi live, palestra, que ela fala que ela vive a escrita. Aquilo caiu como uma luva para mim, porque eu vivo a minha escrita. Eu acho que eu tenho que aperfeiçoar muito, melhorar muito a minha escrita, porque é uma prática, é igual aprender um novo idioma, né? Então, eu acho que isso é um caminho, uma trajetória que eu quero continuar. Mas tudo que eu escrevo vem da minha sala de aula, né? Vai ter mais agora, né? Alguns artigos que eu submeti, que são experiências minhas. Então, eu acho que isso quero continuar, obviamente. E, atualmente, eu estou trabalhando com duas vertentes, né? A avaliação. Eu acho que a avaliação é intrínseca ao trabalho do professor. A gente é formado enquanto para ser professor de química, mas quando a gente vai para a sala de aula, a gente também é um avaliador. Às vezes eu não gosto de falar muito que eu estudo avaliação, não, porque já chegou casos de algum colega chegar perto de mim, olha para mim essa questão aqui, vê se essa questão tá boa. Você, poxa, é difícil, né? Eu não sou um construtor de questões, né? Longe disso, é mais uma avaliação formativa, né? Mostrar para os profissionais que existe muitos instrumentos além daqueles formais que a gente utiliza, né? Eu já fiz avaliação, por exemplo, utilizando o Canva. Muito legal, né? Um slide de Canva para cada aluno, aí compartilha, né? Isso é escola pública, nem é escola pública, não é escola particular, não. O pessoal acha assim, você desenvolveu isso na escola particular, que todo mundo tem computador. Não, na escola mesmo. Hoje a maioria dos alunos tem celular. Fizemos ali mesmo, né? Então, é isso. E mostrar que isso é um processo avaliativo. Então, vou aí tentar, durante o meu doutorado, mobilizar aí essa questão das atitudes da educação química e como que a gente avalia, né? O que é avaliar essas atitudes? E será que a gente pode avaliar? Também não sei se a gente pode avaliar. São hipóteses que eu tenho. Então, trazer esse panorama. E, paralelamente a isso, trabalhar com a alfabetização científica. Eu não vejo uma educação sem alfabetização científica. Então, eu acho que isso é um carro-chefe, sabe? Das nossas escolas. E não estou falando isso no médio, não. É desde os pequenininhos. Se eu tivesse a oportunidade de lecionar, né, no ensino fundamental 1, eu quero, sabe? Para mostrar que é possível a gente levar esses conceitos científicos e o quanto importante eles são para a nossa constituição humana, para a nossa identidade pessoal, não só profissional, mas pessoal, para o nosso modo ser mesmo, né, enquanto indivíduo, sujeito, enfim. Então, trabalhar com a alfabetização científica mesmo, combater essas práticas negacionistas, que gosto muito, né, de tentar entender, né, como que isso está na escola, né, porque está entre nós, né, a gente tem muita gente negacionista, e qual que é a contribuição que a nossa ciência pode trazer? Que eu acho que a gente pode trazer muita, né? Então, esse compromisso, reafirmar mais esse compromisso social
e poder trazer aí, né, experiências dessa minha prática vivencial e mostrar que as universidades públicas são excelentes em pesquisa, têm uma tradição riquíssima, mas que nós, da escola da educação básica, a gente também pode desenvolver pesquisa, né, com o que a gente tem, né, e que a gente pode produzir conhecimentos. Não é só falar sobre outros conhecimentos. Não, a gente pode produzir o nosso próprio conhecimento. E eu estou nessa luta, né? Espero publicar aí um artigo com as minhas meninas, né, do ensino médio, junto, né, com elas, para elas entenderem que tem todo um trabalho, que é reconhecer o trabalho do cientista, que não é só estar no laboratório, tem muito mais coisa além disso. Bom, Matheus, muito obrigado, então, pelo teu tempo, pela disponibilidade, maravilhosa tua participação, as histórias excelentes, né? Tenho certeza que... Eu sempre digo, as entrevistas desse projeto, elas não só ficam, digamos assim, gravadas e registradas no canal do YouTube do projeto, mas elas ficam também registradas no portal da universidade, no portal Lumen, né? Portanto, o arquivo da entrevista em áudio e vídeo fica lá disponível como um documento mesmo, né, para outras pessoas consultarem e conhecerem essas histórias, até, de repente, em momentos formativos ou até de pesquisa, quem sabe. Então, eu acho que esse teu depoimento aqui, essa tua narrativa aqui, foi muito importante, muito inspiradora para mim, que estive aqui contigo nesse momento. Te agradeço demais e espero te encontrar pessoalmente aí futuramente nos eventos, tá bom? Vamos sim. Gratidão, foi ótimo falar com você e é isso. Qualquer coisa, estamos por aqui. Então tá. Sorte no doutorado, bom trabalho aí na escola. Tudo de bom. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.